Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um SIG Farmaco, do dia 20 de maio de 2026. SIG Farmaco este que completa seus 8 anos de atividade ininterruptas. E hoje nós temos o prazer de ter como convidado e palestrante o Dr. Marco Aurélio Martins, proferindo a palestra e a atividade, a avaliação pré-clínica do impacto do tabagismo e do vaping na gripe grave e asma, e o papel da nicotina. Então, Marco, antes de mais nada, eu agradeço enormemente a sua disponibilidade de comparecer essa nossa atividade. Marco Aurélio Martins é pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro, chefe do antigo laboratório de inflamação, do saudoso Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica lá do IOC, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, passou por diversas instâncias do sistema de ciência e tecnologia, incluindo a CAPES, CNPq, com importante impacto na formação, na geração de conhecimento e formação de vários grupos de pesquisa já espalhados pelo país. Marco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Iniciando nossos trabalhos, o SIG Farmaco faz parte de um grupo de interesse especial do sistema RNP, promovido pela Rede Universitária de Telemedicina. A proposta dessa atividade é reduzir distâncias geográficas nesse país de dimensões continentais que nós temos, com o propósito de aproximar as pessoas, aproximar grupos de pesquisas, instituições de ensino, instituições de pesquisa, para promover ações de ensino e pesquisa na temática de farmacologia e terapêutica experimental. No nosso último levantamento, contamos com a participação de várias pessoas espalhadas pelo país, tanto de instituições com sede fixa, mas hoje, após um período de avanço tecnológico, basicamente todos os locais, todos os acessos podem ser feitos pelos computadores de modo virtual, então temos um alcance bastante significativo, inclusive fora do país, com alguns palestrantes já internacionais tendo tido espaço nesse nosso SIG Farmaco. Para a atividade, pedimos a colaboração dos colegas que mantenham os microfones no modo mudo. Quem possui interesse e tiver interesse pode usar e ativar a tecla Close Caption para alterar o idioma, e qualquer momento os colegas podem usar o chat para escrever dúvidas, sugestões, fazer perguntas. O chat é liberado durante toda a apresentação, então sinta-se à vontade para a qualquer momento ir fazendo essas colocações no chat, que no momento da discussão a gente retorna a esse chat para fazer a condução da discussão. Chamamos a atenção também para a nova regra de registro de presença. Todo mundo que acessar o site, quem ainda não tem esse registro, pode fazer o registro via CAF e lá seguir as instruções que são bem didáticas para poder registrar a presença. Uma vez registrando a presença na sua máquina, ela praticamente já fica automática na sua próxima entrada. Isso é importante porque quando for de interesse, você pode usar o teu painel privado no sistema RNP para gerar certificados de participação nessa atividade, certificado esse que mostra de forma bem precisa o nome da atividade, o interessado e o tempo de horas dedicado à atividade. Então, basta que você preencha corretamente os formulários disponíveis no site no momento do seu login. A estrutura da nossa atividade consta desses momentos iniciais de boas-vindas. Em seguida, o palestrante terá o tempo necessário para poder fazer a exposição, e logo depois passamos para os debates, e nos minutos finais seguimos para o encerramento da atividade. Como eu havia comentado, hoje temos o prazer de ter o Dr. Marco Aurélio Martins com a sua atividade. Marco, em nome do grupo, muito obrigado por
parte desse momento, né, abrir um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é uma agenda bastante intensa, e mesmo assim, com muita rapidez e muita generosidade, você nos atendeu a esse pedido de participação. Em nome do grupo, nosso muito obrigado. Então, vou parar a minha apresentação para você poder compartilhar a sua. Então, muito bom dia a todos, bom dia, Emiliano, a todo o grupo coordenador do SIG Farmaco, né? Maria Cristina Velaro, o próprio Emiliano, a Roseli Godinho, François Noel e Paulo Guedini, um trabalho fantástico que vocês vêm fazendo aí ao longo já de 8 anos, né? Então, meus parabéns pelo sucesso do SIG Farmaco e vida longa para ele. Eu vou tentar aqui, então, fazer compartilhamento. Eu estou sem... Eu vou tornar você como apresentador. Tá certo. Já posso? Eu só estou tentando achar aqui, peraí. Tem que buscar aqui no chat. Achei. Está com você agora. Perfeito. Então, vou aqui para a janela que eu vou selecionar, compartilhando. Eu acho que você já vê a janela minimizada. E vou lá. Acho que Perfeito. Estamos todos com a tela projetada no modo apresentação. Eu vou desligar o microfone e desligar a câmera, Marco, e fique à vontade. Qualquer coisa, estou aqui no backstage. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui. Nós vamos tratar hoje desse tema que é relativamente recente no nosso grupo, né, mas que já empolga grande parte lá da equipe do Laboratório de Inflamação, aqui na Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Então, o tema da palestra central é realmente o tabagismo, a importância que tem em saúde pública, uma principal causa evitável de muitas mortes no Brasil e no mundo, associado com câncer de boca, de problemas respiratórios, câncer laringe, estômago, doença coronariana, risco aumentado de infarto, insuficiência cardíaca, disfunção erétil, impactos no sistema reprodutor, enfim, um problema já reconhecido, nem sempre foi assim, não é? Já houve tempos em que o cigarro era tido como algo de energético, né, e de sucesso. Há uma quantidade enorme de componentes, né, que no cigarro, sabidamente, muitos deles, aí para mais de 4.000 substâncias químicas, cerca de 50 comprovadamente cancerígenas, né, dentre as quais está a nicotina. Né? Não menos importante, porque a nicotina é a principal causa da dependência e da síndrome de abstinência, que acaba aprisionando o usuário. Não é fácil a pessoa que começa a fumar a parar, a largar, a abandonar o vício. Né? No final de semana, no domingo, a Folha de São Paulo traz uma matéria que interessante, me chamou a atenção. Né? O cigarro perde espaço para produtos sem fumaça. É uma receita da Philip Morris. Então, o CEO da empresa diz lá, né, isso aqui eu acho que é o lema deles nos últimos 10 anos, ele diz, se você não fuma, não comece. Se fuma, pare. E se não conseguir parar, mude. Então, mais abaixo, ele coloca ainda, a única forma de acelerar a queda do tabagismo é priorizar alternativas à nicotina. Eu até acho que houve aqui um problema de tradução, talvez, porque não faz o menor sentido com o que vem depois. Né? Então, nós estamos falando aí de 8
8 milhões de mortes por ano, né, associadas claramente ao tabagismo, e esse lema aí, né, swap to stop, quer dizer, mude para parar com o vício, e a mudança significa, na receita deles, o uso de dispositivos eletrônicos para fumar. Incentivo isso fortemente, né? O cigarro eletrônico, e-cigs ou vapes, além do tabaco aquecido, né? Um dos principais produtos, né? O IQOS, além, mais recentemente, do sachê de nicotina, né? Aqui, uma apresentação sem fumaça, né? E que está já fazendo um tremendo sucesso, né? Sobretudo entre os mais jovens e adolescentes nos Estados Unidos. Né? E, claro, o argumento dessa indústria é que isso é a melhor maneira de reduzir o tabagismo e também de se obter redução de danos. Né? A questão será mesmo, né? Então, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo vai um pouco, se alinha nessa preocupação, né? E que eu vou mostrar aqui são resultados recentes, aí, nos 2 anos que a gente vem trabalhando nisso, e eu vou mostrar um conjunto de dados associados à fumaça, a comparação experimental em modelos de doença respiratória, comparando, né, o impacto da fumaça e do aerossol de nicotina. Então, aqui, um painel inicial das características de emissão e aquecimento do sistema de entrega de nicotina. Né? Então, começando pelo clássico, né? Cigarro tradicional, combustível, né? Sabidamente, ele possui nicotina, né? E nas folhas do tabaco, é um material particulado que, aquecido a essa temperatura aqui, ele vai a 600, 900 graus centígrados, entra em processo de combustão, em pirólise, e isso gera uma série de elementos, né, que são produtos de combustão do material orgânico e que estão associados a efeitos tóxicos, né, aqui o destaque para o monóxido de carbono. O tabaco aquecido, que é um dos dispositivos eletrônicos de fumar, né, também tem nicotina, né, derivada do tabaco real, natural, inserido no dispositivo, que funciona, opera a essa temperatura, 250 a 350 graus, aquecimento controlado, e colocam isso como uma evolução tecnológica, né, com baixo limiar de combustão, reduzida geração de produtos de combustão, portanto, né, não há combustão aberta nesse sistema. E, por último, o cigarro eletrônico, né, o vape, né, o mais emblemático do time, né, o primeiro que surgiu. Ele está associado, a nicotina está dissolvida num líquido que é utilizado, né, em geral, base livre ou sais de nicotina, que vão, às vezes, até sem isso, mas é muito difícil, né? Em geral, as pessoas fazem uso do líquido contendo nicotina nessas condições. Né? Então, isso é vaporizado a um aerossol, né? Além da própria nicotina, em geral, tem propileno, glicoglicerina e aromatizantes, né? Para tornar o hábito, né? Que, claro, está associado à própria nicotina, é um forte indutor, né, de dependência. E aí, de novo, não há queima orgânica, né? Mas pode sim, ainda assim, gerar formaldeído, acroleína e acetaldeído, sabidamente. Então, os dispositivos eletrônicos estão postos como uma alternativa segura, mas isso a gente precisa claramente investigar e saber o alcance dessas ações que ainda são muito pouco conhecidas nos diferentes sistemas. O fato é que há já, só no Brasil, cerca de 2,9 milhões de usuários e 70% desses consumidores possuem idade são jovens, 15 a 24 anos, muitos deles que nunca fumaram. Então, sabidamente, né, um conhecimento consolidado já, né, da substância nicotina, um estimulante, né,
que tem alta atividade farmacológica no sistema nervoso central e periférico, né? Atua como agonista nos receptores nicotínicos da acetilcolina, especialmente em subtipos alfa-4, beta-2 e alfa-7, e distribuídos em diferentes sistemas, né, no organismo, tecidos, né, em células neuronais e não neuronais também. Células do sistema imune apresentam receptores de nicotina, neutrófilos, macrófagos, células epiteliais, pulmonares, endoteliais. Sabida a neurotoxicidade, principalmente em fetos e adolescentes, alterando claramente a arquitetura neural e gerando forte dependência e abstinência. O impacto cardiovascular também é muito importante, promove taquicardia, vasoconstrição, hipertensão, via ativação simpática, né? e eventualmente, déficit de oxigênio com alto risco de isquemia, né? No sistema respiratório, alteração de padrões ventilatórios, indução de broncoconstrição, né? E comprometimento da resposta inflamatória e defesa, né? Inibe quimiotaxia, fagocitose, imunossupressão de coração. São dados existentes. Conhece-se muito bem também que trata-se de uma substância de rápida metabolização hepática, né? A nicotina, por ação de enzimas CYP2A6 no humanos e CYP2A5 em roedores, né, no camundongo, para gerar cotinina, que é o principal metabólito inativo da nicotina. Mas há também muitas lacunas, né? E eu acho que a ciência tem muito a contribuir na elucidação desse aspecto, justamente pelas formas emergentes de uso, né, da nicotina que se apresentam atualmente, né? Então, é preciso esclarecer o impacto dessas diferentes vias de administração, né, como o caso do sachê, que é posto entre a gengiva e o lábio, né, claramente já associado a efeitos locais lesivos, né? Há uma carência crítica de dados toxicológicos comparativos nessas vias emergentes. Impacto cardiovascular, cognição e memória, senescência, impacto em comorbidades, né? Câncer, doenças respiratórias, doenças infecciosas, etc. Então, é claro que o sistema de regulamentação mundial está atento a esses dispositivos, aos DEFs, e também às outras formas, né? E aí a distribuição um pouco, o debate aqui é muito intenso, há um pouco que se dividem os países nas suas posturas de regulamentação. 8 dos 37 países baniram, cerca de 22% aí, baniram o uso, 37% permitem nas suas regulações a venda, distribuição e uso, e 41% apresentam alguma forma de regulação, né? Os impactos disso nos países, por exemplo, como Inglaterra, Reino Unido, né, a gente vê as consequências, né, do uso diário aumentou muito, 2,1 para 8,5 em homens, 0,8 para 10,3 em mulheres. A permissão no Canadá, por exemplo, em 2018, menos de 10% havia experimentado, já em 23, 29% fazendo uso disso, né? E há indicativos, por exemplo, nos Estados Unidos, para cada adulto ex-fumante, com a ajuda dos DEF, cerca de 81 jovens iniciaram o consumo de cigarros convencionais após o uso de cigarros eletrônicos. E o Brasil proíbe a fabricação, a importação, comercialização, né, a RDC 885 de 2024, reforçando uma anterior de 2009. Então, não se pode. Aqui, então, no nosso trabalho, a gente se preocupou em investigar o impacto biológico da nicotina presente na fumaça e no vapor de cigarros sobre pulmões de camundongos rígidos e asmáticos ou sobre influência de infecção do vírus influenza H1N1.
né? E é um estudo, é preciso ressaltar, ainda de fase aguda subcrônica. Eu explicarei esses detalhes. Então, a gente está com foco na quantificação de nicotina. A gente imagina que, para que essa comparação tenha um certo sentido, é importante buscar alguma base de bioequivalência, né? Então, nós estamos desenvolvendo e desenvolvemos métodos, mostrarei aqui, bioanalíticos para quantificação simultânea de nicotina e nicotinina no plasma, pulmão e cérebro, investigar o teor de nicotina em compartimentos distintos do organismo, com base nessas metodologias, e avaliar o impacto na resposta inflamatória. Aqui, nessa primeira etapa, a gente vai estar preocupado com o modelo de asma já estabelecido no laboratório de longa data. Então, aqui é o aparato, o instrumento é um sistema cromatográfico de cromatografia líquida da Science, associado a um espectrômetro de massa, né, um Filtrat 3500. Então, esses estudos foram desenvolvidos com base na literatura, evidentemente, mas adaptados para esse método, né, que tem a quantificação de nicotina, cotinina, disse, tendo como padrão interno uma cotinina deuterada, né? Então, o que se busca aqui é um método simples, seletivo, rápido, de baixo custo, com menor consumo, né, economicamente viável. Então, aí a Gabriela Carmelinda Martins Santos fez um trabalho fantástico aqui no grupo, né? Ela fez o estabelecimento do método e a validação do método bioanalítico com base em normativas e guias da Anvisa, né? Imagina se tivesse ido para uma lagoa. Nós estamos, então, com validação de curva, de seletividade, de estabilidade, efeito residual, exatidão, precisão, efeito de matriz, né? Todos esses parâmetros checados, dando vamos dizer, a base para essa validação do método bioanalítico, tanto no plasma, quanto também no tecido pulmonar e no tecido cerebral. Nós, aqui, a equipe, né, nesse estágio aqui, contou muito com o apoio do Dr. Iago Gomes, estabelecendo o sistema de geração de fumaça e também do vapor do cigarro eletrônico. Então, aqui um esquema onde a gente quis avaliar, com a ajuda do método, a Brenda Rocha, que está fazendo mestrado nesse tema. Então, a gente está mostrando o que tem de nicotina no vapor da fumaça. Então, por puff, a gente quantificou aqui o puff de cigarro e do cigarro eletrônico, né? Aqui nós estamos comparando a fumaça do cigarro Marlboro Red com o vapor do e-cig nicotina, numa dosagem de 10 miligramas por ml. Normalmente, daqui para frente, a gente vai testar 20 miligramas por ml, mas o uso pode chegar a 60 miligramas por ml, até mais. A pessoa vai cada vez mais precisando de concentrações ou ficando dependente de dosagens progressivamente mais elevadas, e o sistema, e comercialmente, disponibiliza isso, né? Mesmo no Brasil, onde é proibido, a gente tem acesso, infelizmente, a esses produtos. Então, você vê claramente aqui que tem muito mais nicotina, o puff, no cigarro eletrônico do que no cigarro, na fumaça do cigarro convencional, né? Aqui, um estudo analisando 5, 30 e 60 minutos depois da exposição do camundongo a essa fumaça, e aqui foi uma exposição no tempo de 1h30, que nós padronizamos, e você vai ver, então, que a concentração plasmática de nicotina se eleva bastante já aos 5 minutos, e aqui azul, nicotina, amarelo, cotinina, na mesma amostra de plasma, né? E você vê em 5 minutos a diferença bastante substancial, tanto de nicotina como cotinina, que é o metabólito inativo, né? Então, claramente se percebe que você está entregando muito mais nicotina no vapor do cigarro eletrônico, e que a tendência é, em 3 horas, praticamente eliminar. Isso está sendo estendido nos estudos de até 24 horas
né, que normalmente a gente faz o ciclo completo para um estudo de farmacocinética, isso está em curso. Mas aqui a concentração no cérebro, né, e a gente percebe que rapidamente a nicotina se acumula no cérebro, e muito mais quando vem do cigarro eletrônico, né? E com 30 minutos isso começa a reduzir, 3 horas diminui significativamente, mas, como eu disse, ainda tem um resíduo aí, né, que a gente precisa seguir para ver. Mas, normalmente, a gente sabe que a meia-vida no camundongo, né, nós estamos falando de tecido cerebral no camundongo, é uma meia-vida que, no máximo, 1 hora. Né? Então, a expectativa realmente de desaparecimento, isso aqui é uma única exposição de 1h30. Aqui no pulmão, né, e a gente percebe sempre com um maior teor no vapor, né, de cigarro eletrônico, mas com 5 minutos uma grande quantidade de nicotina no pulmão, no tecido pulmonar. Mas há também níveis significativos, claro, na fumaça do cigarro convencional, né, e isso em 3 horas tendendo a desaparecer. Então, agora, o primeiro ensaio de duplo hit, onde a gente tem um animal sensibilizado para a provocação com ovalbumina, que é o alérgeno aqui, no desenvolvimento do modelo de asma. Né? Então, os animais são expostos à fumaça, né, no nosso dispositivo de gerador de fumaça e de vapor, né, que a gente usa o sistema da Busco, o gerador de fumaça da Busco, DSI, e agora já usando a concentração de 20 miligramas por ml, não é? Nessa proporção de veículo, né? De propileno glicol e glicerina vegetal, na proporção de 50-50. Né? E 1h30 por dia durante 11 dias. Percebe, então, que a gente está num modelo bem agudo. Né? Normalmente não se consegue alterações inflamatórias, fisiopatológicas, em tempos tão curtos, em modelos associadas mesmo ao tabaco. Né? Mas a gente precisava de um sistema de mais rápida resposta para começar a tatear o terreno e ter uma ideia dessa interação, em que sentido estava indo. Então, aqui você tem o protocolo experimental que a gente utilizou, sensibilização no dia 0, reforço no dia 13, né? E a provocação a partir do dia 21, 22, 23, provocações intranasais de ovalbumina, né, para montar a resposta inflamatória alérgica. E os animais estão sendo expostos a partir do dia 17. Também exposições diárias de 1h30 por dia, por 11 dias. A análise toda que se vai mostrar aqui é 24 horas após a última provocação, no dia 28. Então, 7 animais por grupo, aqui a coleta do plasma, do homogenato, de tecido, né, pulmonar e cerebral, passando pelo método, e também análises nesse estágio que eu vou poder mostrar aqui, concluídas, né, alterações do perfil leucocitário no lavado broncoalveolar. E a gente vai ver, então, que os níveis de 24 horas depois, a gente percebe cotilina, que é um metabólito estável no plasma do animal rígido, né, normal, tanto depois de fumaça quanto depois da exposição ao vapor de cigarro eletrônico, mas níveis muito próximos do limite de detecção e até abaixo, né, do limite de detecção. Então, baixos níveis de nicotina foram detectados 24 horas após no animal rígido e no animal asmático, né, comparado com o animal doente submetido a essas exposições. Mas, no tecido cerebral, a situação muda um pouco. Começa a acumular nicotina no cérebro, e a gente vê a salina, que é o rígido, né, vape, níveis mais discretos
do metabólito, né, da cotinina, mas níveis significativos de nicotina acumulados ali. Né? E no caso da fumaça de cigarro, a gente percebe, inclusive, uma tendência, né, de alteração significativa para mais na nicotina acumulada no cérebro quando o camundongo está sob um processo de inflamação pulmonar asmática. No pulmão, por outro lado, a gente já percebe que, sim, o tecido inflamado ele apresenta um viés de acúmulo maior, claramente maior, né, da quantidade no vape, né, se você comparar esse grupo com esse grupo, quando a asma está presente, o animal que fumou o cigarro eletrônico, passou pelo cigarro eletrônico, tem mais nicotina, né, e, curiosamente, muito pouco cotinina acumulando nesse tecido. Então, aqui uma ideia da celularidade nessas condições que eu descrevi, né? Eu estou deixando aqui o grupo controle, que esses animais que estão aqui embaixo, a gente praticamente não vê, é uma diferença muito grande de escala, né? Mas modificando a escala para 100 mil células, eu estou falando aqui de milhões de células, né? A gente vê que, em condições normais, a gente tem um padrão que é dominado por macrófagos, células mononucleares, né? E muito pouco eosinófilo, neutrófilo, é um padrão normal que a gente encontra nesses animais. E a asma, o desafio alérgico, muda muito significativamente isso. Há um grande infiltrado leucocitário no pulmão, e você tem esse infiltrado marcado pela presença de eosinófilos, com alguns neutrófilos também, mas majoritariamente dependente de eosinófilos. Esse é o quadro de um animal normal, na condição de exposição ao alérgeno, no modelo que nós utilizamos. Aqui, a condição de asma a ar, portanto, né, que eu descrevi, um infiltrado maciço, leucócito total, e há uma redução clara, significativa, tanto para a vape, tanto para a fumaça de cigarro, nessa condição de exposição de 11 dias, a gente vê uma diminuição do infiltrado de células, né, com diminuição de células mononucleares, linfócitos, né, ao mesmo tempo que praticamente você não vê mais eosinófilo aqui, né, nos animais que fumaram, mas, ao mesmo tempo, há uma inversão do fenótipo desse lavado broncoalveolar, agora destacando claramente a presença de neutrófilos, né? Há um aumento, tende a ficar maior do que o neutrófilo, mesmo com a redução do leucócito total, tem mais neutrófilo ali, né? E isso tem um impacto muito importante sobre o perfil de sensibilidade a fármaco. Então, a asma que é mais neutrofílica, claramente, ela é mais resistente ao tratamento com anti-inflamatório esteroidal, que é a melhor forma de tratar a asma sensível ao corticoide, né? E o que acontece é que, muitas vezes, ela se torna insensível quando a resposta é mais neutrofílica. Enfim, essa é a mensagem dessa primeira parte do estudo, e a gente tem aqui, portanto, nessas conclusões parciais que a gente conseguiu a validação de um método bioanalítico bastante consistente, né? O linear, preciso, exato, né? Com confiabilidade livre de efeito residual, robusto sob aspecto do efeito matriz, né? E reprodutivo estável. Então, é tudo que se espera de um bom método. A gente tem utilizado, inclusive, a Gabriela tem feito estudos, porque está dentro de uma plataforma aqui na Fiocruz, inclusive para estudos de colegas, por exemplo, urina humana de indivíduos que fumaram cigarro eletrônico, a gente detecta grandes quantidades de nicotina usando esse método, e nicotinina também. Então, aqui, essa parte da validação, no quantitativo se destaca nessas conclusões parciais que, como esperado, a maior quantidade de nicotina por puff no cigarro eletrônico comparado ao cigarro tradicional,
né? E observa-se também um aumento na concentração de nicotina no tecido pulmonar asmático, em comparação com o pulmão rígido, né? Isso não repercutiu no cérebro, que também a gente detecta uma quantidade de nicotina muito rapidamente, mas não se viu essa diferença. E essa mudança de perfil, né, das células inflamatórias, o perfil do infiltrado leucocitário sai de eosinofílico para majoritariamente neutrofílico. Então, nesse momento, a gente fecha essa primeira metade da apresentação, mais da metade, né, mas aqui eu vou tratar um pouco da questão da infecção viral por H1N1, né, que é o vetor das alterações pulmonares associadas aí à gripe, né, que pode ser algo que se elimina aí no indivíduo uma semana, duas, mas pode também se agravar, não é? Justamente em caso de exacerbação aguda, né, com pneumonias, que podem levar à hospitalização. Então, o perfil desse modelo que nós estamos priorizando aqui também impacto sobre a fumaça e o vapor da nicotina interessa para a gente ter uma ideia mesmo, de novo, né, num curto prazo, a ideia é ir para o crônico em seguida, mas os dados que eu vou mostrar aqui são associados justamente à questão dessa opção estrategicamente que a gente tomou de avaliar o impacto de curta duração, né? E o que isso representa em termos de inflamação no tecido pulmonar, né? Mais uma vez, lembrando que isso de comorbidade, né, do indivíduo que está num processo gripal e é fumante ou faz contato com fumaça passivamente, né, há impactos esperados, né, e a gente um pouco que tenta, na modelagem experimental pré-clínica, dimensionar isso, né? Então, esse modelo está aqui também com a participação importante da doutora Amanda Cotias, né, e do Iago Gomes, né, que são hoje a base da gente para a questão da tomografia computadorizada em pequenos animais, né? Essa é um sistema extremamente novo, não foi o primeiro equipamento que chegou no Brasil para fazer isso, né? E tem um impacto enorme na translacionalidade, porque exatamente a mesma metodologia tecnológica que se tem no paciente, né, que a gente é submetido quando vai a um laboratório, né, no tomógrafo, né, com algumas particularidades, mas com uma resolução muito boa. E a gente, então, vai mostrar para vocês aqui os resultados que a gente tem em cima de um modelo de infecção sem e com a questão da fumaça e do vapor do cigarro eletrônico, né? E são dados que estão numa fase ainda inicial, mas já bastante interessante. A gente já está submetendo um artigo para publicação nessa semana relacionado a esses dados aqui. A gente teve, nesse momento, um apoio muito importante, tem muita inteligência artificial na análise, né, na imagem da tomografia computadorizada no micro-CT. Então, aí a gente contou com o apoio do Lorenzo Bal, doutor Lorenzo Bal, de Gênova. Ele foi fundamental para nos auxiliar justamente no desenvolvimento de métodos de inteligência artificial para fazer a segmentação e depois a obtenção dos parâmetros quantitativos associados à imagem tomográfica, né? Então, essa é uma experiência recente também no grupo, mas que tem já dado bastante frutos. O modelo que a gente está baseando aqui é o C57 Black 6, machos e fêmeas, 1, 3, 5 e 7 dias após a infecção. Então, a gente mostra antes e depois, nesses tempos, né? A tomografia é interessante que você não precisa sacrificar o animal, você pode analisá-lo ao longo. E aí a gente observa, primeiro, dados
clássicos, né, que o animal infectado com H1N1, esse é um modelo que está usando H1N1 adaptado, é o APR834, 1.000 unidades formadoras de colônia. Aí a gente vê uma perda de peso progressiva, 3, 5 e 7 dias, né, com o aumento da carga viral medida por PCR aqui. Há um extravasamento de plasma no tecido pulmonar com edema, né, lesão pulmonar de estresse oxidativo associada à lipoperoxidação, né? Também alterações celulares marcadas pelo infiltrado de leucócitos, que se dividem entre neutrófilos e células mononucleares, macrófagos, sobretudo, né? E aqui também um parâmetro medindo a mieloperoxidase, que é um indicador de neutrófilos presente no tecido. E a gente percebe que o animal infectado tem uma grande quantidade de neutrófilos nesse modelo, né? A gente agradece o papel importante da Tatiana Paula e parabeniza porque ela está agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora, passando em concurso público. Que para a gente é uma perda, mas para a universidade um tremendo ganho, né? Aqui, então, a Tati também mostra o impacto desse modelo sobre a função respiratória, um sistema de pletismografia barométrica de corpo inteiro. Aqui a gente vê, a gente pode analisar 8 animais simultaneamente nesse sistema, e aqui a gente vê novamente que a infecção traz também consequências para a resistência das vias aéreas, né? Há um progressivo aumento de resistência pulmonar nesses animais, medido através desse parâmetro aí, que é o pulse enhancement. Aqui, uma medida de atividade proteásica, então a gente percebe através da simografia que há um aumento de MMP9 nesse sistema, 3, 5, 7. E esses dados todos em conjunto, eles levam a gente para uma alteração, uma doença que é muito importante e que agrava as condições de doença respiratória bronco-obstrutiva, né, como a asma e como a DPOC, né, que é justamente a bronquiectasia. A bronquiectasia muito associada a neutrófilos e a produtos de ativação de neutrófilo, incluindo o MMP, metalaproteinase, espécie reativa de oxigênio, a neutrofil-elastase, e que isso acaba atacando o epitélio e associado à parede brônquica, e isso destrói a estrutura, né? Há um aumento, há um alargamento da estrutura e disfunção mucociliar. E a gente vê, nesse modelo, nós detectamos experimentalmente a bronquiectasia nesse camundongo infectado. Então, aqui é a condição antes da infecção em machos, camundongo C57 Black 6, trabalho da Amanda, ela percebe aqui o círculo é o ar no brônquio que a gente está vendo, comparado com o controle, nessa posição, que é a primeira ramificação aqui, brônquica, a gente vê um alargamento já notado 3 dias após a infecção, a gente não vê nada com 1 dia, mas com 3 dias, e isso aumenta progressivamente até 7 dias após a infecção, tanto no macho quanto na fêmea. E aí, a gente pode quantificar isso através da segmentação, e esses são dados do nosso laboratório extremamente originais, né, e que mostram que tanto no macho quanto na fêmea, né, 3, 5, 7 dias, há um aumento do lúmen da via aérea, que está, isso confirmado também em dados histológicos associados a uma bronquiectasia-like feature, né? Então, aqui onde a gente mediu, com isso a gente vai para a etapa final dos dados que eu quero mostrar, para não estourar meu tempo, que é justamente o trabalho da Maria Eduarda Guedes, que é uma doutoranda do laboratório, e nós, então, temos agora esses grupos experimentais, que é o camundongo ar, submetido ao ar atmosférico, ao camundongo exposto à fumaça de cigarro. O grupo 3 ele está exposto ao cigarro eletrônico,
contendo 20 miligramas de nicotina. O grupo 4 é um infectado, H1N1. O grupo 5 é o fumaça no infectado. E o grupo 6 é o ESIG no infectado. Então, novamente, aquela exposição 11 dias diários de exposição à fumaça, ao vapor, né? E análise feita no 12º dia. Então, os animais passam por tomografia e também por todos os parâmetros que a gente consegue obter aqui, né, nesse endpoint. Né? E a infecção entrando 1.000 unidades de novo, 7 dias após o início da exposição. Né? Então, a gente vai, portanto, ter dados nesses grupos experimentais. E o que a gente está vendo, mais uma vez, é que a gente tem, quando aqui é a resposta de leucócito total no lavado broncoalveolar num animal somente infectado, né? Há um aumento significativo desse leucócito total, a gente não vê alterações, grandes alterações nos animais. Aqui é o animal normal, aqui o que viu fumaça, aqui o que viu o ESIG. A gente não percebe grandes alterações, mas isso é suficiente para aumentar o infiltrado de leucócitos, tanto no fumaça quanto no vapor, e, embora em significativa indiferença, menor no impacto, mas significativamente diferente do que é o infectado que não fumou. Então, a gente tem esse perfil, que é também claramente associado ao infiltrado de neutrófilos, né? E esse infiltrado de neutrófilos está sendo aumentado também no ESIG, embora menor, ainda assim significativo comparado ao animal somente infectado. E no número de células mononucleares, o impacto para cima da exacerbação é igual. Né? A gente vê no cigarro eletrônico, a gente está vendo no cigarro convencional. Por outro lado, quando a gente mede o nível de carga viral, a gente vê que, olha, tem sim uma exacerbação da carga viral, no caso da fumaça, do cigarro convencional, que a gente não consegue ver no cigarro eletrônico. Então, essa é uma diferença importante que precisa ser interpretada, não é? Então, mais estudos precisam ser feitos para a gente entender melhor isso. Aqui, a gente tem o ar ambiente, então a condição, eu estou mostrando um outro parâmetro que a gente desenvolveu recentemente, que é o volume da via aérea total, que vocês estão vendo, bronco esquerdo, bronco direito, bronco esquerdo, e aqui aquele lumen, né, da via aérea. Aqui é uma 3D e aqui uma 2D na tomografia computadorizada. Então, o CS não muda isso, nem o cigarro eletrônico, mas vírus muda, como a gente já tinha mostrado. Então, você viu o alargamento da via aérea comparado com o controle, e aqui o volume também. E o CSH1N1 exacerba também a bronquiectasia, no nosso modelo, e o ESIG não exacerba essa bronquiectasia. Tá certo? Então, a gente está vendo esses dados, e com isso eu já vou me encaminhando para o que vai ser a mensagem, né? Estou aqui estourando meu tempo já, 41 minutos, 30 segundos. Então, a mensagem que eu quero deixar, em primeiro lugar, é que há impactos comparáveis na inflamação pulmonar viral agudamente exacerbada pela fumaça de cigarro e pelo aerossol de nicotina gerado pelo DEF. O segundo ponto é que mais estudos são necessários para melhor compreender o papel da exposição crônica. A gente precisa estender 11 dias, é muito pouco tempo, para se ter uma ideia mais real do impacto dessas exposições, ainda mais uma vez só ao dia. Né? Normalmente se faz isso de manhã, de tarde, de noite, para você ter um impacto significativo. Né? E a terceira mensagem que eu quero deixar é que os estudos pré-clínicos são muito importantes. Eles constituem uma base sólida para orientar medidas de saúde e de prevenção voltadas à redução dos danos causados pelo tabagismo e por DEF. Né? Eles são cruciais e a gente precisa ter isso estimulado. Então, eu queria encerrar agradecendo
ao pessoal do Laboratório de Informação, ao staff, a Patrícia, ao Vinícius, a Andressa, né? Mas também, sobretudo, o trabalho dos pós-docs que estão lá na equipe, a Amanda Cotias, a Carmelinda, a Gabriela Carmelinda, o Iago, a Tatiana Paula Teixeira, a Ana Lúcia, Ana Carolina Santos de Arantes, a Maria Eduarda Guedes Nóbrega e a Brenda Rocha. Também agradecer muito ao Lourenço Bal, do Departamento de Ciências Cirúrgicas, lá da Universidade de Gênova, o René Rachu, com a Cristiana Couto Garcia, que conosco colabora e também foi fundamental no estabelecimento do modelo de H1N1 no laboratório, juntamente com o doutor Maximiliano, que veio da Argentina para fazer um pós-doc aqui no Brasil e ajudou no desenvolvimento do método. O Laboratório de Imunofarmacologia, com Felipe Santos Pereira, pela quantificação do PCR da carga viral, e a toxinologia, com Joelma Saldanha, pela zimografia, e, evidentemente, o suporte financeiro da Fiocruz, da FAPERJ, CNPq, CAPES, e também da JAICA, que fez a doação do tomógrafo. Muito obrigado a todos pela atenção. Fico à disposição para eventuais questões. Okay. Marco, muito obrigado pela apresentação, uma maravilhosa apresentação, muito rica, riquíssima de resultados e perspectiva. Como já tinha sido colocado aqui no chat anteriormente, agora a gente passa para a etapa de discussão dos resultados e participação da audiência, seguindo uma proposta. Tem alguns já comentários aqui no chat. Deixa eu começar aqui, Marco, trazendo esses comentários. Comentário de Joelmir Silva. Ele comenta o seguinte: professor Marco, vocês utilizaram o cigarro Marlboro e o vape porque não temos produtos regulados no Brasil. Foi importado? Ou usaram um produto ilegal, não regulamentado, sem padronização? Eu acho que ele se refere mais à origem dos produtos para garantir a obtenção dos dados, né? Obrigado, Joelmir. Então, já posso responder, Emiliano? Sim, vamos no tete a tete. Então, vamos lá. Então, muito obrigado, Joelmir, pela pergunta, que me permite complementar. Na apresentação, a gente não pode dar todos os detalhes, mas isso fez parte da análise do plano de trabalho, realmente. Era muito importante, e de saída já quero adiantar para você que o uso é ilegal, mas não para experimentação científica, entendeu? A Anvisa permite que isso seja feito. O cuidado que nós tomamos, é claro que eu tenho dados também do cigarro que a gente consegue adquirir na clandestinidade no Brasil, né, o e-liquid que a gente tem, e aí é uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente o que tem ali dentro. A gente quantificou níveis de nicotina, não bate com o que está sendo preconizado e tal, mas a gente não quis avançar por aí, justamente, pode ter até um outro aspecto que vai interessar, né, que é justamente o que tem ali dentro, em termos toxicológicos, e eu acho que esse é um efeito adverso da regulamentação, mas a gente tem que, não é um efeito adverso, é uma consequência, né? Porque também fiscalização é importante, né? Então, você não pode punir o agente regulador pelo que está acontecendo no mercado, né, em termos de disponibilidade, né? Mas existe uma regulamentação, sim, está proibido, essa é a regulamentação. E a nossa preocupação, todo esse material que foi utilizado no nosso estudo, nós preparamos o nosso e-liquid. Eu adquiri a nicotina nos Estados Unidos e preparamos ela aqui com o propileno glicol, com a glicina vegetal, que aí sim eu posso saber o que eu tenho de nicotina exatamente, embora também esteja fazendo a bioequivalência, um tipo de bioequivalência, né, fazendo a quantificação em cada um dos tecidos, mas a gente tem, sim,
a preocupação de saber o que existe no material que a gente está testando. Então, para isso, foi importantíssimo, né, preparar o nosso próprio líquido no laboratório, né, e poder fazer uso nos experimentos planejados. Espero que tenha respondido. Obrigado, Marco. Deixa eu fazer uma etapa aqui. Nós temos uma pergunta. O André Silva, da Anvisa. Obrigado, André, pela presença. Ele está com a mão levantada. Se você quiser fazer a pergunta, André, basta abrir o microfone. Prazer em tê-lo conosco. Tudo bom? Obrigado, Emiliano. Obrigado, professor. Excelente apresentação. Não, só um comentário, talvez uns 2 centavos de contribuição para o seu trabalho, professor, que é o seguinte. Em janeiro, a gente publicou, junto com a Universidade da Califórnia, estudos epidemiológicos em populações humanas dos efeitos de cigarro eletrônico em humanos. E seus dados, infelizmente, eles estão batendo muito com o que a gente achou, porque eu gostaria muito de que isso não estivesse causando doença, mas, infelizmente, você está confirmando o que a gente achou em nível populacional. E a única sugestão que eu faria para vocês é o seguinte: cigarros eletrônicos usam sais de nicotina. Esses sais, eles não são irritantes. Então, a quantidade de nicotina que um usuário de cigarro eletrônico consome é pelo menos 3 vezes maior do que um fumante regular. Inclusive, a gente já encontrou pessoas que usam o equivalente a 14 maços de nicotina dia. Então, é uma quantidade até absurda. Então, talvez, no desenho experimental, também considerar essa quantidade maior de consumo, porque talvez você possa achar alguma coisa diferente, considerando que a gente vai estar trabalhando com concentrações de nicotina 3, 5, até 10 vezes maior do que aquelas que o fumante de cigarro convencional está exposto. Então, esse acho que seria um ponto. E também estou sempre lá no INCQS, ali do outro lado da calçada, ali, qualquer coisa, passo lá para conversar com vocês. O Vinícius é grande amigo meu já de longa data. Então, esse acho que é um ponto que vocês poderiam explorar e que eu acho que é extremamente importante, especialmente também que a gente achou que os danos de cigarro eletrônico eles não são tão diferentes dos cigarros convencionais, especialmente para asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os seus resultados eles estão bem apontando isso e talvez, se você compensar essa exposição à nicotina, você pode estar ajudando a gente a responder por que isso está acontecendo. DPOC, quando a gente olha os dados epidemiológicos, realmente o impacto do cigarro eletrônico é menor. Mas a gente esperava não encontrar absolutamente nada, porque DPOC só desenvolve depois de décadas de uso. Mas a gente já tem encontrado pacientes bem jovens com isso. Então, só essa sugestão. E outra coisa também, essa questão da regulamentação, que todo mundo critica a gente. Cigarro eletrônico está proibido no Brasil porque não tem, um dos motivos é porque não tem protocolo de tratamento para jovem dependente de cigarro eletrônico. A Inglaterra está tendo que abrir clínica de reabilitação para criança de 11 anos. Porque o cigarro comum a gente tem tratamento, mas o cigarro eletrônico, considerando as concentrações que a pessoa é exposta, especialmente nos mais jovens, ainda não tem protocolo. Então, literalmente, é um produto que a gente não tem tratamento. E isso fora as outras questões, outros problemas. Mas um dia, se quiser, dar uma passada lá para tomar um café com vocês, professor Marco, e dar um abraço no Vinícius também, e deixar o Emiliano com inveja, né, que não vai poder visitar a gente lá, mas... Olha, André, muito obrigado pelos seus comentários, muito pertinentes. Você, evidentemente, está super convidado. Nós estamos do outro lado do INCQS, né? Do outro lado da Avenida Brasil, lá no prédio da extensão, um novo centro de pesquisa fantástico, né, que veio com recurso do Covid, né, e está lá justamente com esse nome, né, de Centro de Pesquisa em Covid e Novas Emergências Sanitárias, um investimento fantástico que é justamente para preparar os pesquisadores, né, que estão ali num prédio realmente dedicado, muito bem construído, para fazer pesquisa de interesse público, de interesse da saúde pública. Eu acho que esse é um exemplo. Há outros estudos lá também muito interessantes, mas você, então, está mais do que convidado
né? Quero conhecê-lo para a gente conversar sobre esses projetos e o dimensionamento do que precisa vir, tanto no in vivo quanto no in vitro, né? Mas a nossa expectativa é a mesmíssima a sua, e eu fiquei surpreso, né, de encontrar essas alterações, sobretudo de mudança de fenótipo para o neutrófilo. A gente precisa interpretar isso com cuidado para a gente ver o que são as consequências disso, sobretudo, né, nessa lacuna do tempo, né? Isso faz toda a diferença. Tempo e dosagem, impacto do quantitativo de nicotina, né? Isso precisa ser levado em conta, sim, você tem razão. Obrigado, Marco. Fazendo o devido registro, né, o doutor André Luiz, ele é o coordenador de processos de controle de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco da Anvisa. Né, já tem uma experiência de mais de 20 anos trabalhando em toda essa temática que diz respeito a derivados e uso do tabaco. Obrigado, André, pela participação, e sinta-se à vontade para fazer novos comentários, caso se deseje também aqui no chat ou abrir o microfone. Tá certo? Podemos seguir, Marco? Sim. Vamos lá? Bom, vamos seguir com as nossas discussões. A outra pergunta temos aqui da professora Soraya. Professora Soraya, muito obrigado pela presença, a nossa presidente da Sociedade de Farmacologia e Terapia Experimental. Bom dia, Marco, excelente trabalho, inicio agradecendo. Vou tentar segurar minhas curiosidades e fazer duas perguntas. A primeira delas é: há um limiar seguro de exposição? E a segunda é: existe reversibilidade do dano e qual o impacto do uso dual, vape mais cigarro? Olá, Soraya, obrigado pela presença aqui. Não, olha, é muito, do ponto de vista epidemiológico, o André deve ter constatado isso, é muito elevado o número de pessoas, primeiro que nem fumavam e passaram a fumar, dado o appealing da formulação, da apresentação, né? E provavelmente hoje há uma espécie de poliuso, né? É muito comum um indivíduo que fuma o cigarro convencional também fazer uso do cigarro eletrônico e dos sachês, né? Que a gente, outro dia eu vi numa matéria enorme de página inteira da New York Times, há 2, 3 semanas atrás, enfatizando o impacto, né, do sachê de nicotina. Então, aí, de novo, é a pegadinha, né? Olha, não tem fumaça, agora é só a nicotina, como se só nicotina fosse algo de grande vantagem, né? Como o André salientou, não existe os tratamentos de dependência à nicotina aos usuários, né? Justamente em função desses teores elevados e da dependência e da demanda por mais e mais e mais, né? Há sachês hoje disponíveis, né, para até 120 miligramas por ml de nicotina, que a pessoa faz uso. Então, imagina o impacto desse poliuso na funcionalidade de tecidos do sistema nervoso central e periféricos, né? Então, isso precisa ser estudado, precisa ser investigado, a gente precisa desenvolver modelos para abordar essa questão. Eu acho que não é seguro, nisso eu concordo com o que diz o CEO da Philip Morris International. Eles se você não fuma, não comece, né? Não comece, porque é muito difícil. A tendência é depois você ter muita dificuldade para sair da armadilha. Então, níveis limiares, não é difícil. Do ponto de vista experimental, a gente pode investigar isso, né? Quer dizer, no momento ainda, a gente não tem dados para uma resposta mais específica à sua pergunta, se eu a entendi bem, mas eu acho que, de novo, né, é só mesmo com evidência científica que a gente vai poder responder essas e outras perguntas relacionadas com esse problema, né? Obrigado, Marco. Vamos seguindo aqui. A próxima pergunta é do Aleph. Aleph, pós-graduando aqui do Ciência da Saúde.
a excelente apresentação, professor. Tenho apenas uma pergunta. Professor Marco, foi visto que os animais expostos ao e-cigarro mais H1N1 tiveram aumento de células imunes no parênquima pulmonar. É possível inferir que o e-cigarro poderia estar tendo um efeito de priming sobre as células pulmonares? Sim, sim. Muito provavelmente é o que está acontecendo, não é? A gente sabe que há efeitos diretos, né? Só para ficar no caso do neutrófilo, né? Que está aumentado, a nicotina ativa receptores presentes na membrana. E é bom lembrar que é uma análise bem complexa, né? Em que sentido, né? Um dos receptores da nicotina, são vários, mas o alfa-7 é um receptor anti-inflamatório, sabidamente anti-inflamatório, né? Então, você poderia esperar efeitos anti-inflamatórios, né, por esse viés do receptor alfa-7. Mas há outros receptores, e há mais a situação de que esse receptor é altamente dessensibilizável. Então, ele desaparece do processo de ativação com o uso, né? Então, todos esses impactos precisam ser interpretados. A gente consegue ver que, mesmo se você olha para o animal que só viu o e-cig, a gente não vê diferença nenhuma. Nessa condição de exposição de 11 dias, você não vê alteração significativa no lavado broncoalveolar, por exemplo, né? Mas isso já é suficiente para, de fato, primar a resposta para uma provocação inflamatória associada à infecção e associada também à asma, ao desafio alérgico, né? A gente viu a mesma situação. Então, isso mostra que, sim, principalmente na comorbidade, o cigarro, a nicotina no tecido está preparando aquilo para uma resposta exacerbada a estímulos diferentes, agressivos. Obrigado, Marco. Seguindo para o próximo apontamento, temos aqui Cristóforo Scavone. Obrigado, Cris, pela presença, registrando a presença do professor Cristóforo. Bom dia, Marco, excelente trabalho. Existe perspectiva de avaliar os efeitos do vape e do H1N1 na barreira hematoencefálica, que seria uma perspectiva de avaliação dos efeitos no sistema nervoso central? Boa pergunta, Cris. Muito obrigado pela presença, é uma honra. Esse espaço aqui é diferenciado, né, Milena? Muito legal. Muito legal mesmo. Olha, Cris, esse é um ponto que a gente está muito interessado, né, em ver como é que a membrana ela é muito permeável normalmente à nicotina, tem transportadores, mas a gente está vendo uma rápida acumulação de nicotina nos tempos iniciais após uma única exposição, né? E me interessa muito também avaliar por outras apresentações de nicotina, né? O que acontece no sachê que não tem a fumaça. Porque quando você tem um animal nesse contexto que a gente está estudando, ele está exposto de corpo inteiro numa caixa, né, que tem a fumaça ali, ele respira aquela atmosfera. E a gente sabe de uma conexão, né, do sistema. Ele não respira pela boca, ele respira pelo nariz, né? E tem uma conexão direta para o sistema nervoso central que pode estar sendo utilizada para esse acesso. Então, nós já estamos querendo buscar uma outra via de administração para comparar com esse em que o animal está inalando, né, para ver se há diferença, se há particularidades, né? Porque é muito curioso a gente ver, né, que está acumulando nicotina e cotinina lá no sistema nervoso central, que tem uma meia-vida muito curta, né, normalmente. Mas, na reestimulação, isso muito pouco se sabe sobre acúmulo de nicotina na reestimulação, sobretudo quando mais crônica, né? Nem nós ainda temos esse dado, mas a gente está perseguindo. Eu acho que é um tema, Cris,
para a gente se debruçar e fazer e planejar com cuidado, porque seguramente a gente vai obter daí muitas informações importantíssimas sobre a questão, né, dos efeitos da nicotina, né, que são sabidamente muito dependentes do alfa-4 beta-2 lá no mesolímbico e também associado à dopamina, né, que é muito intermediária das ações da nicotina no sistema nervoso central, ela e outras catecolaminas, mas nesse aspecto da dependência, são mecanismos que a gente são muito caros, né, para a homeostasia. Então, seguramente é um ponto, você tem razão, um ponto muito importante de se aprofundar em investigação. Obrigado, Marco. Seguindo, temos agora o comentário da professora Roseli. Rose, obrigado pela participação, uma das nossas coordenadoras aqui do SIG. Marco, parabéns a você e ao grupo pelo trabalho que aborda vários aspectos fisiopatológicos, não só funcionais, como inflamatórios e histopatológicos do impacto do tabagismo e da infecção por H1N1. Vocês analisaram se esses grupos nos quais foi realizada a associação tabaco, vape, mais asma, têm resistência aos corticoides, aos glicocorticoides? Boa pergunta. Eu também não sei dizer. Eu espero que tenha, né? Porque a gente, eu tentei fazer a modelagem em outras condições, né? Não é essa aqui. Esse camundongo C57 Black 6 não é um bom respondedor para provocação alérgica e para montar modelo de asma. Ele é muito refratário, né? Para hiperreatividade e tudo isso. Mas, como a gente tinha a asma, o modelo de fumaça, né, de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, baseada no C57 Black 6, a gente tentou e sabia que era possível, tudo bem, não é o ideal, mas você consegue montar uma resposta asmática nesse camundongo, então a gente foi por aí, né, e conseguiu, de fato, ver alterações. Mas, sem dúvida, né, ali é o próximo passo da gente ver se esse aumento de inflamação neutrofílica, né, vai ser responsivo ou não ao corticoide. Em geral, isso depende do modelo. Por exemplo, o melhor modelo que eu consegui no laboratório, a gente publicou isso, foi usando uma cepa de camundongo chamado AJ. Esse camundongo é diferenciado para responder à asma, ao alérgeno, porque a gente conseguiu mostrar que ele, ao contrário do BALB-C, do C57 Black 6, que quando você reestimula, e você precisa fazer reestimulações para montar a resposta, quando você faz isso no BALB-C, no C57, você gera muito Tregs, né, linfócitos T-regulatórios, que acabam levando à supressão da resposta. Você não consegue montar uma resposta crônica nesses animais. No AJ você consegue, entendeu? No AJ você consegue, e quando a gente faz isso, o animal fica, de fato, refratário a corticoide. Entendeu? Ele acumula muito mais neutrófilo, ele sai de uma resposta eosinofílica para neutrofílica e ele fica refratário claramente ao tratamento, ou insensível, pelo menos, ao tratamento com dexametasona. No C57 Black 6 tem minhas dúvidas, mas há que se fazer para ter certeza, viu, Rose? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Marco. A Soraya levantou a bola, né, proposta já pelo Cristóforo, mencionando o seguinte: pegando o gancho do Cris, que mencionou a análise no sistema nervoso central, e sobre o desenvolvimento fetal e função placentária, teria algum impacto? Então, é a mesma situação. E sobre a resposta cardiovascular, né? Eu acho que são todas perguntas de extrema pertinência, que precisam ser abordadas. É claro que lá no grupo a gente não tem fôlego, nem dinheiro, né? Nem gente para tocar muitas linhas de pesquisa. Mas eu acho que o interessante na ciência, né, Soraya, é justamente isso, a gente abrir com os modelos, que são modelos, não são as doenças, né, são modelos de doenças, através deles
a gente vislumbra, né? E, em geral, um estudo bem feito acaba abrindo muitos outros, né? E não necessariamente naquela área, pode abrir, como você está dando o exemplo aí, o impacto sobre processos reprodutórios, de reprodução, né? São muito, muito... Como, de fato, a gente sabe que acontece no tabagismo, né? Isso já está demonstrado no cigarro convencional. Então, eu acho que isso precisa ser mais investigado. Não é? A gente não vê muita gente estudando isso, porque não são modelos muito simples de abordagem. Você não monta uma resposta de TPOC, por exemplo, com um cigarro crônica muito facilmente. Menos de 2 a 3 meses de exposições diárias, inclusive sábado e domingo, de manhã, de tarde e de noite, praticamente. Aí você consegue reproduzir todas as alterações, mas são modelos de execução difícil, cara, né, mas importantes e necessários. O que nós fizemos aqui com esse estudo, claramente subcrônico, agudo até, eu diria, foi uma forma de enxergar o potencial impacto disso, e, nesse sentido, eu acho que a gente teve êxito. Obrigado, Marco. Seguindo, o próximo comentário da Cristina Velar, a nossa idealizadora do SIG, Cris. Muito obrigado, Marco, pela excelente apresentação e contribuição. Os modelos podem também auxiliar na identificação das consequências em desregulações hormonais e do trato reprodutor, que potencialmente podem ser diferenciais do ponto de vista temporal e doses, como você mencionou, para o sistema pulmonar e do sistema nervoso central. Muito promissor nesse sentido, né? Muito mais um comentário sobre o cenário como um todo. Obrigado, Cris. Obrigado. Seguindo, quer ter algum comentário, Marco? Não, só agradecendo mesmo, a Cris está certa, né? Eu acho que abre perspectivas para outras perguntas, né? Mesmo num modelo que talvez não seja o ideal, mas isso a gente precisa, não é tão complicado assim, se pontualmente, né, havendo, vamos dizer, apoio de pessoal e de gente treinada e de instrumental, né, é possível fazer isso. Nós estamos, por exemplo, aplicando no projeto recente, esse que abriu para a Latino-Americana, a gente tem o nosso colaborador, né, em Buenos Aires, que é o Max, e é uma colaboradora em BH, que é a Cris, lá do René Rachou, que tem uma experiência enorme em vírus, né, e influenza, e a gente precisa dessa interação, mas você vê que nesses dois lugares não existe o aparato para fazer o que eu consigo fazer aqui, porque exige uma série de instrumentação desde gerar fumaça até depois as análises, né, que a gente está conseguindo fazer no CT e na farmacocinética, né? Mas a ideia, portanto, é colaborar e interagir, porque, assim, eles têm expertises lá que vão ser fundamentais, sobretudo, para dissecar impactos diretos da nicotina in vitro sobre o epitélio, sobre o endotélio, sobre as células imunes, né? E sobre outros sistemas, inclusive biomas, e relação, seja com o pulmão, seja com o cérebro. Então, é um campo muito, muito fértil, realmente, para a gente interrogar e obter respostas relevantes que estão aí e que no conhecimento nesse campo. Obrigado, Marco. E aí, a Roseli volta, né, com a seguinte observação. Dando continuidade à minha primeira pergunta, seria interessante medir a atividade ou a expressão de estona deacetilases, porque a mudança no perfil inflamatório, passando para o perfil eosinofílico para o neutrofílico, resistente a corticoide, poderia estar associada à redução dessa enzima. Qual a sua opinião? Perfeito. Perfeito, Rose, porque, de fato, a resistência a corticoide passa uma das causas, né? Você tem outras, né? Disponibilidade de receptor, corticoide e tal, mas a ação de esteroides anti-inflamatórios
passa pela HDAC2, né? E aí a gente sabe que na resistência os níveis diminuem, né? E sem esse cofator a dexametasona não funciona bem. Pode ser sim um mecanismo associado, né, a esse efeito e que precisa ser dissecado. A gente conseguiu fazer essa implicação em outros sistemas, lá naquele camundongo J, a gente conseguiu fazer. Aqui não sei, mas é pertinente sim a tua pergunta e faz todo sentido. Bom, obrigado, Marco. Bom, vencemos aqui todas as perguntas e comentários aqui no nosso chat. Também estamos caminhando para o final da nossa atividade. Mas, Marco, eu vou pedir licença e botar mais uma variável dentro do brilhante modelo que vocês estabeleceram, só trazer uma dúvida, né, uma pergunta. Se vocês tiveram chance de olhar, ou pretendem olhar, a resolução da inflamação, alguns mecanismos de resolução, né? Porque o modelo de inflamação aguda ele é autolimitante, né? Se você vai lá e depois se fecha. Mas sobrepondo todas essas agressões, né, o vírus e o vaping, junto com a inflamação, o cenário tendeu a amplificar, ao invés de se autolimitar. Será que essas múltiplas agressões não poderiam estar, de alguma certa forma, suprimindo essa capacidade do tecido de se resolver? Bom, apareceu o gatinho aqui. Sem dúvida, Emiliano. Acho que todo mundo que tem interesse em inflamação, né, pensa para além da instalação dela. A gente sabe que a resolução é um desfecho esperado, né? E muitas vezes também com impacto no que vai acontecer se ela não vier, fatalmente é a cronificação do processo, né? E é onde justamente a gente precisa entrar com tratamentos com os anti-inflamatórios. E é realmente um ponto que precisa atenção, você tem razão, porque os mecanismos de resolução podem estar sendo, digamos, deteriorados, né? Seja no tabagismo clássico, seja no uso de dispositivos eletrônicos de disponibilização de nicotina. Eu acho que cabe, sim, um projeto praticamente dedicado para a resolução da resposta inflamatória em termos de consequência da provocação com esses estímulos, com certeza. Obrigado pela pergunta e sugestão. Obrigado, Marco, pela condução do trabalho e parabenizar o grupo todo que obteve esses belos resultados. Então, não havendo mais nenhum apontamento aqui no nosso chat, e considerando o nosso horário, né, limite também, nós podemos seguir para um encerramento. Então, antes de seguir, mais uma vez, em nome do grupo, em nome do professor François, Paulo Guidini, Roseli e Cristina, a gente agradece a disponibilidade e informando aos participantes que esse vídeo, esta gravação, estará disponível no nosso site da SBEFT, lá na aba Sig Farmaco, lá nos grupos de interesse do nosso site. Dúvidas e sugestões podem ser enviados para esse e-mail, sigfarmaco@gmail.com. Lembrando que após a sessão, vocês já poderão obter o certificado da atividade de hoje, e nos preparando para a próxima agenda, no próximo mês, onde teremos a palestra do professor José Josafá, da Arcoquímica, como moderador Isaías Gleiser e a participação do professor Cristina Velar conduzindo os trabalhos. Essa é a agenda do dia 17 de junho, também no horário de 9 até 10h30, aqui por esse mesmo canal, rcc.rnp.br. E finalizando nossa atividade de hoje, como já mencionamos, estamos no nosso 8º ano de estrada, quase virando uma década, de uma atividade que vem contribuindo bastante para a difusão dos trabalhos relacionados à farmacologia, de interesse em farmacologia e terapêutica experimental, com espaço para diferentes grupos de pesquisa que militam nessa área.
e hoje tendo o professor Marco Aurélio como o nosso apresentador. Bom, Marco, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, só mesmo agradecer o espaço, a oportunidade de mostrar aqui esses resultados, que a gente, como o Diego disse, tem 2 anos, 2, 3 anos, mas a gente tem uma perspectiva muito interessante aí a partir deles. Então, ter o espaço aqui para discutir com vocês e obter as sugestões foi fantástico. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marco. Então, seguindo o nosso protocolo, encerramos agora a nossa gravação.